que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus liga o milagre à sua identidade. Ele não veio apenas curar enfermidades, mas veio trazer luz ao mundo. Amém? Ele não veio apenas para curar. Ele veio para que o cego pudesse ver. O cego vivia literalmente nas trevas. Um cego vive literalmente nas trevas, porque não enxerga nada, ele está sempre na escuridão. Aí Jesus veio para quê? Trazer a luz para ele. Amém? Agora ele podia ver direito, agora ele podia enxergar. Então o cego vivia literalmente nas trevas, e Jesus usa essa situação para revelar uma verdade espiritual maior. Qual é essa verdade? Sem Cristo, o homem vive em cegueira espiritual. É ou não é? Quando eu não tinha Cristo, eu estava cego espiritualmente. Quando você não tinha Jesus, ele não tinha entrado, todos nós estávamos cegos. Nós andávamos nas trevas e não sabia o perigo que nós estávamos correndo. Mas aí ele veio porque ele é a luz, abriu os nossos olhos espirituais e por isso estamos aqui hoje. Amém? Estamos aqui hoje por quê? Por aquilo que ele fez na nossa vida, e a partir daí podemos crer em Jesus. Ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, sem Cristo, o homem vive a cegueira espiritual. O milagre acontece em João 9, do 6 ao 7. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhes: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Vê que o nome já dizia o enviado. Já era, o tanque já era o enviado. E Jesus faz cumprir aquele nome. Porque ele pega, unta os olhos daquele cego e diz: vai até o tanque, que significa o enviado. Em outras palavras, eu estou te enviando, e quando tu chegar lá, lavar, tu vai passar a ver. E ele creu, e ele foi enviado, obedeceu, lavou e viu. Imagina um milagre, apenas colocou água nos olhos, nunca tinha visto, e agora começou a enxergar um mundo perfeito, irmãos. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Amém? Será que Jesus mudou? Não, ele não mudou. Ele é o mesmo ainda ontem, hoje e será para sempre. Então disse ele: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Jesus usa algo simples, terra e saliva. Depois mandou o homem obedecer uma ordem, ir até o tanque de Siloé, e o milagre se completa quando o homem obedece. Qual é a lição que nós aprendemos? Aprendemos que o milagre está ligado à obediência à palavra de Jesus. A palavra de Jesus. Quando a gente obedece à palavra de Jesus, nós já estamos vivendo o milagre. Diga glória a Deus. A gente já está vivendo o milagre. É uma questão de tempo para o milagre se manifestar, quando você está obedecendo a voz de Jesus. Então não temas, não tenha medo. Se parece impossível, se parece difícil, se parece que você não vai conseguir, você vai. Se você obedece, a vitória já é sua. Amém? O testemunho do homem curado. Levaram-nos, pois, os fariseus, que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como receber a vista? E ele lhe disse: pôs lodo sobre os meus olhos, lavei-me e vejo. Os fariseus começaram a investigar o milagre, mas o testemunho do homem era simples e poderoso. Ele só dizia: eu era cego e agora eu vejo, né? Simplesmente assim, simplesmente isso. Eu era cego, mas agora eu estou vendo. Mais adiante ele declara em João 9, 25: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. De novo ele repete a mesma coisa. Eu não sei se ele era pecador, porque estavam acusando Jesus de pecador. E ele disse: eu não sei se ele era pecador, eu só sei de uma coisa, e isso não tem como negar: eu era cego e agora eu vejo. Então olhe sempre para o milagre que Deus começou na sua vida. Olhe sempre para a promessa que Deus cumpriu na sua vida. Olhe sempre para aquilo que Deus já fez na sua vida. Não olhe para aquilo que ainda não foi feito, aquilo que você às vezes hoje está enfrentando, aquela luta, aquela dificuldade. Olha para o que Ele fez e declara: uma coisa eu sei, Ele é fiel porque Ele já fez. Amém? Ele já fez. E o que tem para fazer ainda está diante de nós. Pode parecer impossível hoje, mas Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Qual é a lição que aprendemos aqui? Ninguém pode negar a transformação que Jesus faz na vida de alguém. Diga: ninguém pode negar a transformação que Jesus faz na vida de alguém. Absolutamente não pode, irmão, porque aquilo é algo que fica estampado na vida da pessoa. O diabo pode lutar, pode fazer o que quiser, mas não pode tomar de você o que Deus te deu. Diga agora, Jesus. O diabo pode relhar os dentes, ele pode levantar o mundo inteiro para tentar desfazer o que Deus fez na sua vida, mas nada vai desfazer o milagre que Jesus já fez. Diga glória a Deus.
O testemunho pessoal é uma das maiores provas da obra de Deus. Diga comigo, o testemunho pessoal é uma das maiores provas da obra de Deus. Amém? Na nossa vida. Então é por isso que a gente tem que testemunhar. Irmãos, as pessoas odeiam, porque não é as pessoas são vítimas. O diabo entra na vida das pessoas e às vezes usam pessoas, né, para se levantar muitas vezes contra a vida daqueles que estão vencendo, que estão lutando, e Deus está dando vitória para eles. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, que se você quiser prosperar, você tem que entender uma coisa: você só pode prosperar se você receber de Deus a prosperidade junto com perseguição. Então isso é uma coisa séria, porque quando a gente não entende isso, a gente fica querendo que as pessoas reconheçam que é Deus na vida da gente que a gente prospera, mas as pessoas não reconhecem. Elas dizem assim: é ladrão, está roubando, está fazendo isso, está fazendo aquilo errado. E aí a gente não tem como explicar isso. É que nem o cego diz: eu estou vendo, eu estou enxergando. Vocês não estão vendo que eu estou enxergando? Não, mas Jesus é um pecador. Agora não tinha como negar que houve um milagre. Eles diziam que Jesus estava fazendo a coisa errada. Deus nunca erra. Diga: Jesus nunca erra. Irmãos, Deus nunca erra. As pessoas que não aceitam, as pessoas às vezes não aceitam o seu testemunho, não aceitam o nosso testemunho. Mas de uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo, diz o cego. Uma coisa eu sei: eu estava na miséria e Deus me levantou de lá. Uma coisa eu sei: Ele me prometeu e Ele cumpriu. Amém? E se vão gostar, se não vão gostar, não é problema meu. Sim ou não? Se as pessoas vão aceitar o seu testemunho ou não, não é problema seu. Não é, se os fariseus iam aceitar o testemunho do cego ou não, não era problema do ex-cego. Amém? Era problema dos fariseus. O nosso único problema é se nós deixar de testemunhar. Diga: eu não posso deixar de testemunhar. Agora imagina, a gente tem que apregoar o nosso testemunho. Como eu estava quando Deus me alcançou, a bênção que Deus fez na minha vida, o impossível que Deus te deu. Quantas pessoas podem ser ajudadas com o seu testemunho, né? Quantas pessoas podem ser ajudadas às vezes porque ouviram o testemunho. Então veja, a nossa responsabilidade com Jesus é contar o que Ele fez. Amém? Ele, a glória é dele. Isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então a glória não é minha, a glória não é sua, a glória é de Deus. Se alguém não quiser ver a glória de Deus na sua vida, que não veja, mas ela está lá. Diga glória a Deus. Não quiser ver Jesus, não veja, mas Jesus está lá na nossa vida. Então ninguém pode negar a transformação que Jesus faz na vida de alguém. O testemunho pessoal é uma das maiores provas da obra de Deus. A cegueira espiritual dos fariseus, mesmo diante do milagre, os líderes religiosos recusavam acreditar. Eles estavam mais preocupados com as regras do sábado do que com o milagre que havia acontecido. Ora, o cego estava vendo. Quem é que não ia ficar feliz com isso, ver um cego sair das trevas e começar a enxergar? É de aplaudir de pé, é de dar pulo, é de dar gritos de glória para ver a coisa dessa. Mas eles não faziam, sabe por quê? Porque eles tinham inveja de Jesus, porque eles não conseguiam fazer nada e Jesus conseguia fazer tudo. Diga glória a Deus. Então, uma das coisas que a gente vê aqui também, que a gente não pode ter inveja de quem alcança as vitórias. Amém? A gente tem que agradecer a Deus pela vida da pessoa que alcançou vitória, que alcançou a bênção e que agora é uma testemunha. Então, o cego agora vê Jesus, enxerga Jesus pela fé. E os fariseus que estavam enxergando Jesus com os olhos físicos, enxergando os milagres, não conseguiam enxergar Jesus como Filho de Deus. Não conseguiam crer em Jesus como Filho de Deus. E o acusavam ainda de transgressor. E isso mostra também que a cegueira espiritual dos fariseus. Porque eles só se preocupavam com regras. Nós não podemos nos preocupar com regras. Amém? Nós não vivemos de regras, nós vivemos pela fé em Jesus.